Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Fisiologia do Exercício. Então, a gente vai começar a aula de hoje apresentando a disciplina, apresentando o que vai acontecer ao longo dessas nossas sextas-feiras à noite. Tá? Como eu estava falando anteriormente, antes de começar a gravar, na próxima semana a gente vai criar a equipe do Teams. Então, eu sempre faço isso nas minhas disciplinas online, porque isso ajuda bastante a organização por dentro do próprio Teams, né? E aí depois, na próxima aula, no finalzinho, talvez até faltando aí uns 15, 20 minutos para terminar a aula da semana que vem, eu vou criar a equipe. Né? Vou criar a equipe e vou ver se está todo mundo alocado dentro dessa equipe. Por quê? Com a equipe do Teams, por exemplo, a gravação ela fica automaticamente disponível dentro do Teams de vocês, né? O chat fica tudo vinculado. Se eu colocar algum material no próprio chat, esse material já vai direto para o Teams de vocês. Então, fica tudo associado, facilita a vida. Mas eu sei que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com essa questão tecnológica. Então, isso não vai retirar a nossa via de comunicação principal institucional, que é o AVA. Tá? Na verdade, a gente vai redobrando, vai triplicando os meios, né? A gente coloca material no AVA, coloca material no WhatsApp. No meu caso, eu crio a equipe do Teams, que também facilita bastante. Tá? Fala, Gabriele. Eu só não estou te escutando. Tá, eu acho que a Gabriele falou, mas não foi com a gente. Tá. Eu escrevi também no chat. A tela está congelando. Não sei se é só para mim. Tá, como é que tá aí para vocês? A minha também está congelando. A minha também, mas eu estou conseguindo te ouvir numa boa. Vocês me ouvem, mas não me veem direito, né? Vou fazer o seguinte, vou tirar o... Isso, a gente está escutando bem, só que está congelando. Parece que fica travando. Vou tirar o meu rosto aqui para tornar a transmissão de dados mais leve. Como é que ficou aí para vocês? Melhorou? Melhorou. Agora a gente consegue acompanhar a fala. Tá. Então vamos fazer dessa maneira, né? Isso que a gente rola uma dificuldade de conexão às vezes, né? Então vamos ficar dessa forma. Para vocês terem uma ideia, a mensagem de vocês aqui no chat para mim não apareceu. Ainda está na mensagem do Lennon. Dino Fonseca, professor, não rodou, né? Dino Fonseca, always. Quando se ouvir, não vai querer outra vida. Pela tua foto, eu já vi que tu é muito 7, né, cara? Com esse garotinho aí com a camisa do Vasco. Pô, nem fala que eu torço pro Vasco também. Caraca. Isso, outro sofredor igual. Ô, professor, toma cuidado, tá cheio de tricolor aí, toma cuidado, não dá muita confiança, não. Pode dar moral, né? Pô, ontem eu na faculdade acompanhando pelo celular, já tinha terminado a aula no finalzinho ali. Caraca, esse jogo, meu Deus do céu, eu ansioso, aí só vindo as notícias, né? E a galera no grupo do WhatsApp zoando e tal. Pô, vai rolar pancadaria, vai rolar pancadaria. E eu meio por fora, né? Tava na faculdade vendo pelo celular. Foi tenso mesmo, né? Mas foram sofrido. 50, quantos passes antes do gol? 52? 50 e pouco, quase 2 minutos de passe direto. Seleção, né? Pô, me lembrou até a equipe do Barcelona, lembra? No ápice. Primeiro começou igual o Barcelona, depois terminou igual o Audax. Então, vamos voltar aqui para a fisiologia, então, porque essa resenha aí é a resenha de horas, né? Vamos lá. Então, como é que vai funcionar essa disciplina, né? Essa é uma disciplina que é uma disciplina muito prazerosa, porque é uma disciplina que permite muita troca, atende muito a curiosidade de vocês. Boa parte das pessoas que fazem fisioterapia, elas fazem porque elas gostam de exercício físico, gostam de atividade física.
Eu sei que tem a galera focada na clínica, eu sei que tem várias outras áreas da fisioterapia, tanto é que essa é uma disciplina que dentro da graduação da fisioterapia não é uma disciplina que eu vou falar para vocês que é vital. Os me falaram assim, Sérgio, a sua disciplina é a mais importante do curso? Não, não é a mais importante. Pode ser a disciplina mais legal, mas não é a mais importante. Tá? Isso eu tenho noção da disciplina que eu leciono e onde eu estou. Né? Bom, já que eu estou falando de onde eu estou e do que eu sou, né? Vamos para a minha apresentação pessoal, então. Eu sou fisiopatologista, né? Sou mestre em fisiopatologia clínica. Eu amo esporte, e principalmente praticar. Né? Eu sou peladeiro nato de tudo quanto é esporte, sou igual o pato, faz tudo, mas não faz nada direito. Eu nado mal, corro mal, mergulho mal, mas estou fazendo tudo. Né? Eu vou trazer para vocês uma visão com bastante experiência, né, no exercício, principalmente no exercício de alto rendimento. Eu fui oficial do Exército na época dos Jogos do Rio de Janeiro, então, Olimpíadas, Pan-Americano, e eu fui pesquisador do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército. Né? Então, vocês vão ver que a minha fala está muito ligada com atividade prática, com prescrição, com a excelência, com a elite do esporte. Né? E uma coisa bem legal que eu pude vivenciar dentro do Instituto de Pesquisa lá do Exército foi o trabalho entre profissionais. Né? Então, um trabalho multiprofissional de verdade, sabe? A gente acompanhava os atletas com profissionais de diferentes segmentos. Né? Então, lá dentro do centro tem a Escola de Educação Física do Exército. Né? Então, a gente recebeu todos os atletas de alto rendimento do Exército. Então, se vocês acompanharam aí, provavelmente acompanharam Olimpíadas, os Jogos, né? Os Jogos Pan-Americanos também, Copa do Mundo. Sempre que tinha lá um atleta prestando continência, provavelmente esse atleta era do Exército, provavelmente ele passou por nós lá no Centro de Capacitação Física do Exército. Né? E aí, quando eu falo nós porque a gente tinha uma equipe com diversos profissionais, todos ligados a essa área de atividade física, essa área de desempenho físico. Minha formação de base é a nutrição, eu sou nutricionista, eu não sou fisioterapeuta, não sou educador físico. Né? O trabalho integrado que a gente tinha lá contava com todos esses profissionais. Né? Então, a minha visão para vocês vai ser uma visão que vai partir da base de funcionamento celular. Em vários momentos a gente vai revisar disciplinas como biologia tecidual, a própria fisiologia básica mesmo, vamos falar de anatomia, até a gente chegar lá nos sistemas e no funcionamento para melhora do desempenho físico. Né? E também, obviamente, como que a gente previne aí possíveis lesões. Tá? Lá na frente, não sei se vocês já olharam a grade de vocês, mas lá na frente vocês vão ter uma disciplina específica de fisiologia aplicada ao exercício físico, a atletas, a desportistas. Né? E aí essa disciplina que vocês vão ter lá na frente vai ser com um fisioterapeuta. Né? Então, vocês vão ter uma visão comigo e depois lá na frente com algum professor do curso que seja fisioterapeuta, que a gente ainda não decidiu porque não chegou nesse momento, é lá na frente mesmo, se não me engano, é no 8º. Né? Então, vocês vão ter uma visão muito complementar. Tá? Uma outra questão interessante aqui. Toda vez que vocês quiserem me interromper, me interrompam, porque senão a gente vai ter um monólogo aqui de várias e várias horas. Tá? E eu curto muito essa área, então se deixar eu saio falando mesmo. Né? O meu filho que me acompanha em algumas aulas aqui, daqui a pouco ele está pós-graduado em fisiologia, em fisiopatologia, fisiologia do exercício, né? De tanto que ele ouve esses monólogos meus nas aulas que são online. Tá? Bom, outra questão. Tá com dificuldade. Sérgio, eu estou com um problema, não estou conseguindo acessar o sistema. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o hábito de pegar
todas as aulas que são online, ou pelo menos aquelas aulas que são mais recrutadas pelos alunos, mais buscadas, e eu jogo lá no meu canal do YouTube. Então, eu gravo, não faço edição, não faço nada quando é aula. Eu só pego a gravação e baixo e jogo no YouTube. Então, tem gente que não vai conseguir acessar pelo chat, mas aí você pode pegar essa aula, assistir essa aula direto pelo YouTube. Vou botar aqui o link do meu canal do YouTube, que ajuda bastante. Aqui. Por aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o arroba do meu canal do YouTube é esse aqui. O link do canal é esse aqui. Tá? Então, eu vou criar uma playlist que é só da disciplina de vocês. Se você der uma fuçada lá nas playlists, você vai ver que tem uma playlist que é de fisiologia do exercício. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Aqui, ó, tem uma playlist só de fisiologia do exercício, que são aulas de uma outra faculdade para graduação de nutrição. Tem coisa de nutrição comportamental, tem coisa de antropometria, tem um monte de coisa aqui, mas depois eu vou criar uma playlist específica para a disciplina de vocês, tá? Até porque a gente vai ter uma pegada para a fisioterapia, que é um pouco diferente da pegada para a educação física e que é diferente para a nutrição. Eu sempre gosto de direcionar os cursos, as aulas para o graduando que eu estou falando. Tá? Apesar de que tem muita coisa que é básica. Por exemplo, na semana que vem a gente vai começar a aula revisando fisiologia muscular. A gente vai ver mecanismos de contração, aquela história toda de actina, miosina, controle neuronal, junção neuromuscular. A gente vai revisar isso tudo aí para a gente seguir aprofundando sobre fisiologia do exercício. Então, a gente vai sempre começar lá de célula, tecido, e depois vai dar uma olhada na parte mais aplicada, né? Então, se você for olhar algumas aulas de outros cursos, normalmente a primeira metade da aula ela acaba sendo comum. Então, se você vê a minha revisão de fisiologia do exercício para a nutrição ou para a educação física, você vai ver que é a mesma coisa, porque o tecido muscular é o mesmo para ambos, né? Então, fica aí a dica que eu vou colocar o material no canal do YouTube para vocês, tá? Bom, Gosto de ver vídeo assim no YouTube. O Bizu vai ser o YouTube. O Bizu é YouTube mesmo, por quê? Eu não sei se vocês perceberam, mas a faculdade ela vai se ajustando, né? Ela vai modificando, vai ajustando, e esse semestre pedindo para que todos os professores criassem vídeos de apresentação da disciplina. Tinha que ver na reunião me divertia. Tinha uns professores que nunca tinham gravado vídeo assim, aí eles, ai meu Deus do céu, como é que eu vou gravar e tal? E aí eu falei, não, gente, calma. Aí tinha uns professores mais velhos, eu obviamente não vou falar quem foi, né? Mas tem uns professores mais velhos ali que eles têm um pouco mais de dificuldade, e o sistema AVA, ele só permite a inclusão de um vídeo se for via link do YouTube. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um canal do YouTube para poder carregar o vídeo e colocar no AVA. E teve uma galera que se desesperou, mas o meu canal do YouTube já é um canal já mais antigo. Mas é bizu. É bizu sim, porque ajuda. E, naturalmente, vamos falar a verdade, boa parte dos alunos, quando estão estudando,
pegam as anotações, pegam o material da aula e tal, mas de vira e mexe, joga lá no YouTube, revisão, por Sim, sim. exemplo, É Gazometria. muito, eu acho muito didático, muito divertido assistir aula no YouTube, assim. Eu sempre Sim, assistindo uma aula ou outra, assim. Pô, legal. até porque, Ângel, né? Alex? Isso. Tá, então, até porque quando alguém planeja um vídeo para o YouTube, planeja o vídeo para responder, normalmente para responder alguma questão, e é bem direto, não vai contar uma história toda como numa aula para poder chegar e responder um tema lá na frente, né? Então, acaba que isso é útil mesmo. E é até um pouco de... rola um pouco de medo de uma galera mais antiga que está na docência, de admitir que tem vídeo no YouTube, e às vezes de pessoas que não têm mestrado, doutorado, pós-graduação e tudo, mas que respondem algumas questões de uma forma, com uma linguagem que um aluno que está na graduação, um aluno que está no ensino médio e tal, vai entender. Então, vamos falar a verdade, vale a pena a gente pegar, produzir um conteúdo legal e jogar lá, porque a gente usa desse conteúdo, então vale a pena a gente também oferecer um conteúdo para todo mundo de uma forma gratuita, né? Pelo menos eu penso dessa maneira, né? Quantas vezes a gente não pega vídeo no YouTube, tutorial, para aprender coisas das mais diversas. Por exemplo, eu preciso ajustar aqui o computador que não está funcionando direito. Eu vou lá no YouTube, vejo se tem um YouTuber que respondeu, que tentou fazer aquilo que eu estava vendo que vai me ajudar, ou então para trocar o disco de freio da moto. Vou lá, jogo no YouTube, vejo o que tem de peculiaridade ali, qual é o bizu, qual é o macete, faço. Então, a mesma coisa vale para o ensino de nível superior, né? Tem muita coisa que ajuda. Outra questão que eu sei que está cada vez mais sendo utilizada, e inclusive pela própria universidade, né, são as inteligências artificiais, né? São as inteligências artificiais generativas, né? Aquelas que vão gerar uma resposta, vão gerar um conteúdo, vão gerar foto, vão gerar vídeo. Essas ferramentas, elas são úteis. E não tem como a gente olhar e falar, eu não quero que os meus alunos usem ChatGPT, Bird ou qualquer outra inteligência artificial. Eu sei que vocês vão utilizar, então, isso depois eu vou até falar nas avaliações, e eu recomendo que utilizem para facilitar a sua vida. Não para a inteligência artificial te guiar. Tem gente que vai fazendo as questões, vai colocando trabalho e tudo, e quando vê a inteligência que gerou todo o conteúdo, gerou todo o trabalho. Não, a ideia é fazer de uma outra forma, né? Tem, por exemplo, um site que é Chat PDF. Não sei se vocês já ouviram falar. O Chat PDF é uma ferramenta de inteligência artificial que eu acho muito útil. Acho muito útil. Você pega o artigo, seja em inglês ou em português, ou o link do artigo, coloca lá e pede para ele resumir. E ele vai resumir para você. Se você quiser, você pode fazer perguntas para ele sobre o texto e ele vai respondendo. Normalmente funciona bem, entendeu? Então, às vezes você quer só sintetizar um texto. Você já leu, mas você está querendo um resumo daquilo. Vai funcionar bem e eu não vejo problema algum nessa utilização, tá? Bom, mas essa é a minha opinião. Eu sei que tem pessoas que pensam de uma forma diferente, talvez até mesmo vocês pensem de uma forma diferente, e então a escolha é livre, né? Até porque, fala a verdade, né? A gente está numa disciplina online. Eu estou numa disciplina online em que, e ainda mais sexta-feira à noite, tá? Em que eu tenho certeza que algumas pessoas vão colocar o computador ou o celular para logar. Baixei um pouquinho aí, vão colocar a aula para logar e vai fazer outra coisa. Tem gente que vai botar um fone de ouvido e vai lavar a louça, tem gente que vai ficar na esteira enquanto está ouvindo a aula, tem gente que vai sentar à mesa com caderno, vai olhar para a tela, vai ficar olhando para mim falando e vai fazendo as anotações e tudo mais. Então, eu sei que a forma como vocês lidam com a tecnologia é muito diversa, ainda mais falando para uma dimensão aí de 70 alunos, 100 alunos, que é o caso da nossa disciplina, né?
Então, o uso dessas inteligências artificiais, ele com certeza vai acontecer e está aí o desafio para a gente utilizar da melhor forma possível, né? Bom, então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso slide. E aí eu vou compartilhar agora, de novo, a nossa apresentação. Eu estou colocando assim, em que aparece o pedacinho do PDF, o pedacinho do PowerPoint lá ao redor, mas eu acredito que para essa aula vai dar para enxergar direitinho. Em outras aulas eu coloco em tela cheia, que aí vai ficar mais fácil de visualizar em aparelhos menores como o celular. Tá? Bom, vamos entender o que é essa disciplina, né? Então, essa disciplina é sobre o funcionamento do organismo quando submetido ao exercício. Esse é o objetivo da disciplina. Falar o que está acontecendo com o nosso corpo de forma didática, segmentada, ou seja, de cada parte. O que está acontecendo durante o exercício físico. Aí você vai me falar assim, Sérgio, mas que tipo de exercício físico? Porque existe exercício físico aeróbico, anaeróbico, existe os treinamentos de alta intensidade intervalados, HIITs. A diversidade de treinamentos físicos, de exercício físico, são enormes. E a gente não tem só exercício físico associado a esporte, a gente tem exercício físico associado, por exemplo, a atividades laborais, ao trabalho. Vai sair, cara. Às vezes não está baixando, aí tu acha que está baixando, não está baixando. Não, baixei. Então, ligado ao trabalho, por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que é auxiliar de pedreiro, ou conhece alguém que é auxiliar de pedreiro. O auxiliar de pedreiro, ele trabalha com o corpo, carregando peso, subindo escada, baixando, levantando, quebrando, batendo. Então, é um exercício físico que ele está fazendo? É um esporte? Não, não é um desporto, não é um esporte olímpico, nem nada. O gasto energético dele é alto, com certeza. Tanto é que o pessoal fala, fulano come um prato de pedreiro. Eu diria que come um prato de auxiliar de pedreiro, porque o auxiliar de pedreiro é aquele que é explorado lá na obra, que é aquele que precisa descarregar o caminhão. O mestre de obras não vai lá carregar saco de cimento nas costas. O pedreiro tem uns que até vão, tem uns que até ajudam, principalmente quando a equipe é pequena, mas o auxiliar não tem escolha. O auxiliar vai meter a mão e vai fazer. Então, quando a gente pensa em exercício físico, vamos analisar essa situação. Um auxiliar de pedreiro está ali trabalhando numa grande obra, numa pequena obra, não vai fazer muita diferença. Na maioria das vezes, a questão da ergonomia, que tem uma importância grande para a galera da fisioterapia, não é levada em consideração. Vocês já viram um auxiliar de pedreiro usando cinturão para descarregar saco de cimento do caminhão? Você passa em obra. Raramente. Você passa em obra pequena, você passa em obra grande. Muito mal o cara está com um sapato que faz parte do EPI, aquela bota. Quem dirá com cinturão para carregar peso do jeito que está. Então, esse sujeito, às vezes, lá na frente, porque normalmente ele não vai sentir o problema muscular, articular, quando ele está com seus 20 anos trabalhando. Ele vai sentir isso lá na frente, quando ele chegar na casa dos 20 e poucos, 30 anos, com 40 anos, se ele fizer isso, com certeza ele vai sentir bastante, que é onde eu estou. Estou com 40, quase 41, então, se eu pegar um peso errado ali, eu já fico com dor aí por dias seguidos. Faço o meu treino de basquete, meu joelho sempre dói e tal. Bom, mas no caso dele, ele vai ter questões articulares que às vezes são muito similares a um atleta de ponta. O atleta vai ter a questão por conta do uso extremo daquele movimento durante um período de tempo longo e de forma acumulativa ao longo dos anos, e esse auxiliar de pedreiro vai ter essa questão física ali por falta de ergonomia, por falta de orientação. Então, a gente não pode encarar o exercício só com o exercício lá do atleta que vai para a Olimpíada e tal. Não, o exercício físico, ele está presente no nosso cotidiano. Tá? É claro que a gente tende a olhar muito mais para o desportista,
para o sujeito que está fazendo lá atividade física num boxe de crossfit e está fazendo um levantamento terra e não fez o movimento de forma adequada e aí está com dor, que é esse sujeito que vai parar lá no seu atendimento. Tá? O auxiliar de pedreiro, às vezes, ele nem vai parar no seu atendimento. Ele vai parar só se a coisa estiver muito grave, se ele tiver com limitação de movimento e não estiver conseguindo trabalhar no dia seguinte e a automedicação e o autocuidado que ele tem não der resultado. Tá? Mas, nessa disciplina, a gente vai ter esse olhar o mais amplo possível e o meu desafio é grande, porque eu preciso ter um olhar amplo e, ao mesmo tempo, iniciar minha visão com os eventos celulares, que é o que vocês estão vendo aí em tela. Então, a gente sempre vai começar falando sobre o que está rolando na célula. Vou falar de osso, vou falar de todos os sistemas, daqui a pouco vou aprofundar mais, mas vou falar mais do muscular, não só porque ele é o principal sistema que a gente pensa quando fala de fisiologia do exercício, né? Mas também porque ele é o primeiro, que é o que a gente já vai começar a aprofundar na semana que vem. Então, quando a gente pensa na fisiologia do exercício, no sistema muscular exposto ao exercício físico, não é todo mundo igual. Tem gente que está bem condicionado fisicamente, tem gente que está mal condicionado, tem gente que não está partindo de um sedentarismo e está começando a fazer exercício físico agora. Então, a resposta ao exercício físico nessas diversas situações vai ser diferente. Se eu pegar o músculo de um sujeito que está totalmente sedentário e começou a fazer exercício físico agora e pegar a mesma quantidade de músculo de um indivíduo que já está bem condicionado fisicamente para aquele exercício, a resposta do treinamento vai ser totalmente diferente. Até mesmo as vias metabólicas. Várias vezes ao longo da disciplina, a gente vai cair lá em metabolismo. A gente vai falar sobre glicólise, a gente vai falar sobre metabolismo celular. Por quê? O resultado vai ser diferente. O impacto sobre aquele músculo vai ser diferente, também por conta das vias metabólicas que estão mais ativas, as vias metabólicas que foram recrutadas naquela situação. Tá? Então, se preparem, porque o início da aula vai ser sempre assim. A gente coloca célula, coloca o que está acontecendo com as organelas e a gente vai fazer uma distinção dos exercícios físicos, das diferentes situações. Então, por exemplo, muscular. O que está acontecendo com o músculo exposto a um exercício físico de força, de contra-resistência? O que está acontecendo com esse músculo sobre um exercício aeróbico, um exercício cuja intensidade, cuja a prescrição ela foi diferente de um exercício de força? E misto, o que está acontecendo? Então, a gente vai estar sempre distinguindo isso, a gente vai estar sempre colocando as situações problema para cada tipo de indivíduo. Né? Vocês vão ver lá nos meus slides que eu tenho 3 figurinhas, que é o sujeito. Na verdade, são 6 situações, mas 3 são mais recorrentes, que é o indivíduo destreinado, que está começando agora, o sujeito que é o desportista e o sujeito que é o atleta. A gente vai estar sempre trabalhando com essas 3 situações, no mínimo, para cada uma dos sistemas, para cada um dos sistemas. Então, por exemplo, como é que o sistema muscular de um sujeito sedentário está respondendo àquele exercício? Como é que o sistema muscular de um indivíduo bem condicionado, porém não atleta, está respondendo? E como que um atleta vai responder àquele exercício? E é legal porque nessa disciplina algumas pessoas vão tirar um mito da cabeça que o atleta é o mais saudável dos 3. Né? A gente vai ver em vários momentos ao longo dessa disciplina que o atleta, por conta da carga de treinamento, número de horas de treinamento, ele acaba tendo prejuízos para a sua saúde por conta do treinamento físico. Né? E a gente vai trabalhar com o exercício físico, com o desempenho físico, em 5 pontos. Sérgio, que 5 pontos são esses? Eu estou acostumado a ver a galera falar de 3 pontos. O sujeito ele precisa
de um treino adequado, de uma alimentação adequada e de um descanso, que aí o resultado vai chegar. A gente vai trabalhar com 5. Além desses 3 pontos, efetivamente precisa de um bom treinamento, precisa de uma boa dieta, precisa de descanso, mas também precisa de um comportamento preventivo. Não adianta nada eu acompanhar um atleta e falar, ó, a principal competição vai ser em novembro, então eu vou te preparar para estar ótimo em novembro, e no meio do caminho ele se machuca. No meio do caminho ele se lesiona. A gente vai ver ao longo da disciplina que várias situações podem levar à lesão. Situações como, por exemplo, o exercício mal planejado ou algum tipo de transtorno. Por exemplo, existe uma situação clínica que é a tríade do atleta. O que é a tríade do atleta? A gente já fala do atleta e não mais da atleta, porque também acomete homens, mas é normalmente mais incidente em mulheres. A tríade da atleta é uma condição em que existe um desequilíbrio entre consumo alimentar e necessidade. Isso leva a um impacto sobre a resposta hipotalâmica, e lembrando que o hipotálamo ele controla fome, saciedade, sede, eletrólitos, hormônios, mas ele controla hormônios sexuais, ele controla uma série de homeostasias do nosso corpo. Então, ele controla, por exemplo, a quantidade de hormônios sexuais. E aí, nessa situação de desequilíbrio nutricional, esses hormônios sexuais diminuem na mulher e, como resultado, essa mulher ela tem uma osteopenia, tem uma queda de densidade óssea aos 20 e poucos anos, com um perfil ósseo que remete a uma idosa. Sentindo alguma coisa? Nada. Desempenho físico dela diminuindo? Diminuindo. O que ela faz? Ela treina mais, se expõe mais ao estresse. Estresse mecânico. O que acontece com o osso? Fratura. Aí você fala assim, Sérgio, ela está fraturando um osso sem ter sofrido nenhuma lesão mecânica explícita. Foi simplesmente o treino recorrente combinado com a tríade da atleta que levou a essa fratura. E aí a competição principal, que era em novembro, agora não vai ser mais. A competição vai existir, mas ela não vai estar lá nessa competição. Então, hoje a gente trabalha com 5 aspectos. Trabalho com alimentação, com treino, com descanso, com comportamento preventivo, que é algo que a gente vai enfatizar bastante nessa disciplina por conta da graduação de vocês. E um 5º elemento, que vai valer um doce. Vai. Valendo o quê? O que vocês curtem? Ferrero Rocher? Bombom, chocolate? Nutella? Eu posso participar também? Pode participar. Qual é o 5º elemento importante quando a gente pensa no planejamento de um atleta de alto rendimento? Falou em chocolate, meu filho, Nutella, meu filho já... Opa, doce de leite. E aí, vai, galera. Alimentação? Alimentação já foi. Já foi? Alimentação já foi. E aí, galera, quem dá mais, quem dá menos? É sono, boa noite de sono, alguma coisa assim? Descanso já relacionada ao foi. Ó. sono? Descanso estava lá nos primeiros 3. Ó. Alimentação, treino, descanso, que aí vai incluir o sono também, comportamento preventivo e falta 1. Falta 1. Psicológico? Boa! Quem falou isso aí? Tô quase falando. Vasco aqui, da Gama. Aqui em casa o Bernardo, ó. Eu ia falar, eu estava quase falando isso. Tu é cara de moleque. Comportamento psicológico, comportamento humano, a parte psicológica, a parte mental. A gente viu isso na Olimpíada. Lembram da ginasta americana? Simone, não é? Vou até jogar no Google, que é Simone o nome dela. Ginasta americana Simone Biles. Alimentação, treino, qual mais? Ó, alimentação, treino, descanso, comportamento preventivo e saúde mental. É isso mesmo, Simone Biles. Desculpa minha pronúncia que está enferrujada, estou longe do curso de inglês,
há 20 anos. Então, vocês lembram da situação dela? Sim, eu lembro. Lembra na Olimpíada? Então, ela estava fisicamente bem, os movimentos bem treinados, composição corporal dela ótima, sequinha, massa muscular bem destacada, bem distribuída ao longo do corpo também. Só que chegou na Olimpíada e a saúde mental dela não permitiu que ela participasse de algumas competições que ela era, inclusive, favorita. Então, por isso que a gente não trabalha mais só com 3 pontos, a gente trabalha com 5. Porque se você não pensar nesses 5 fatores, eu pensei em 4, a alimentação está boa, o treino está bom, o descanso está adequado e ela está protegida de lesões. Aí vem o psicológico, vem a saúde mental. Se não está legal, ela simplesmente não compete. E aí os outros 4 a gente se esforçou pra caramba e o resultado não vai vir. Da mesma forma que ela pode estar extremamente motivada e estar lesionada. Ela pode estar extremamente motivada, sem lesão, mas com uma alimentação inadequada que não permitiu uma boa composição corporal e ela não rendeu. Pode ser que o treino não tenha sido adequado para a competição que ela estava participando. Então, pode ser que não tenha tido descanso, jet lag, sono, descanso mesmo, relaxamento. Às vezes a pessoa ela dorme, mas ela não descansa. Às vezes ela não descansa por uma preocupação social. Então, acaba que os 5 pontos, eles não estão isolados. A equipe de apoio a um atleta que pensa em 5 pontos, mas pensa em 5 pontos dissociado, não vai fazer um bom serviço, não vai fazer um bom trabalho. Por exemplo, eu faço um treinamento exagerado, chegou até um ponto em que não deu um tempo para essa pessoa, para essa atleta. Chegar em casa, comer, ter um tempo para ela, para os trabalhos, para a vida social dela, para ela se arrumar, para ela tomar banho, para ela ter as interações familiares e tudo mais, para ela dormir bem. E aí eu coloco um outro treino muito cedo. Porque metabolicamente é legal fazer o treino pela manhã aeróbico. Aí marca um treino de 5 horas da manhã e o último treino dela terminou 9 da noite. Não deu tempo para ela descansar plenamente. Resultado, não vai vir. O resultado não vai chegar. Mas o treino foi ótimo. Aí o educador físico falou, meu treino prescrito foi ótimo, segui toda a cartilha ali e tal, tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque você não trabalhou de forma integrada. O nutricionista precisava de uma janela de tempo maior para alimentá-la. As relações sociais dela precisam ser valorizadas para que ela não perca ali o seu propósito de vida, para que ela não fique achando que a sua atividade fim é o exercício. Não, a atividade fim dela é a vida dela, não é o exercício. Se ela acha que a atividade fim da vida dela é o exercício, Professor, em algum momento você vai desequilibrar. Fala, Lenon. tem como esses 5 aí colocar numa ordem onde o psicológico, na minha opinião, é o mais importante de todos? É difícil isso, sabe por quê? Quando a gente pega um sujeito que vem com a vida, com as suas relações humanas, com a sua condição de saúde mental equilibrada, a gente pode, nesse momento, dar mais atenção para os outros aspectos que ele vai responder melhor. Então, eu diria que, para responder a sua questão, o ponto é como se fosse uma corrente. O ponto mais fraco de uma corrente é o seu elo mais fraco. Então, se a saúde mental dele está boa, eu não vou dar a maior atenção para a saúde mental, vou dar a maior atenção para o outro aspecto que não está funcionando bem, para o aspecto que está mais vulnerável. Então, talvez a composição corporal desse atleta não esteja bom, então eu vou precisar dar uma atenção maior para a nutrição, talvez o descanso não esteja adequado, e aí eu vou buscar aquele ponto que está mais vulnerável para trazer para a excelência. Tá? Então, quando a gente
quando a gente começa a olhar só para a nossa área de formação, existe uma tendência da gente achar que a nossa área de formação é aquela que vai gerar o melhor resultado, aquela que vai gerar um maior impacto sobre o produto final do meu atleta, né? Então, por exemplo, no caso da fisioterapia, você poderia falar que o comportamento preventivo é o fator mais importante, porque se ele lesionar, ele não vai competir. Então, eu sei que esse é um debate, né, que talvez não tenha nem fim, porque conforme a gente vai analisando as diversas situações, vai ter sempre alguma condição que é a mais limitante para o desempenho físico, para o resultado, né? Então, para essa questão da Simone Biles, oi? Ela está se escondendo ali, mas ela está aparecendo. Ai, que Fala, meu amor, minha gata, minha deusa, mulher da minha vida. O que você quer? Aí, acha que está invisível. Aí, Lenô, tá achando que é invisível. Então, Hoje é o dia dela, mas me perdoada. Pô, pode tudo, né, cara? Então, Na verdade, pode tudo. Lenô, todo dia é o dia delas, cara. É verdade, é verdade. Aqui em casa, são elas que mandam. Eu tenho uma filha de 2 anos, 2 anos e meio. Se deixar a Marina não manda em mim, Bernardo? Uhum. Ela quer mandar em todo mundo. É o dia delas, é tudo com elas. Fala, É Maurizete. literalmente o dia delas. Das mulheres. Bom, voltando aqui, depois da nossa descontração, né? Então, para finalizar essa resposta, Leon, o ponto mais vulnerável ali para Simone foi a saúde mental. Para um atleta que não foi porque estava lesionado, era prevenção de lesão. Para o outro que não conseguiu um bom desempenho porque a composição corporal dele, porque estava com muita massa gorda, estava pesado, não conseguiu competir, era nutrição. Por exemplo, vou falar de uma coisa polêmica. Quem assistiu aí aqueles 30 e poucos segundos da luta do Popó com o Bambam? Aquilo ali foi uma baixaria. Composição corporal do Bambam estava ótimo. O sujeito estava lá com a massa muscular toda exposta e tal, carcaça, como o pessoal fala, ó, carcaça, estava com shape legal. Técnica zero. Técnica zero. Psicológico dele estava lá em cima. Ele achou que ia ganhar. Eu não sei se vocês acompanham isso, mas você ouve os vídeos dele dando soco na melancia e tal. Quem via aquilo ali, Ju, achava que ele era o melhor lutador do mundo. O psicológico dele, ó, estava lá em cima. Não estava lesionado, composição corporal ótima. Em compensação, a técnica dele estava um lixo. Se ele tivesse gastado mais tempo com o treinamento, ao invés de ficar postando coisa na rede social, talvez ele tivesse passado menos vergonha. Aí você pergunta, quem foi o limitante ali? O limitante foi o treinamento. Ele não estava preparado de verdade. Né? E isso aí ficou claro. Tem as especulações que foi tudo armado, foi só por dinheiro e tal, mas essa luta ela se encaixa bem nesse debate que a gente está analisando aqui. Tá? Então... O limitante ali foi Popó, aquilo ali limitante. Foi o quê? O limitante ali foi Popó. Pô, e ainda tem outra questão, né? Você precisa... O bom educador físico, ele tem que preparar o atleta para a condição que ele vai enfrentar. E tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. O boxe, não... Eu trabalhei um tempo com o Delfim lá no Rio, né? Não como nutricionista, a gente tinha uns projetos em parceria e tal, então ouvi muita coisa e tal. Cara, ele não teve nem postura, ele é muito mais alto que o Popó. E ele não utilizou a seu favor uma boa postura para garantir uma distância ali do Popó. O Popó fez o que ele quis, foi uma vergonha aquilo ali, né? Mas, então, faltou treino, faltou humildade, faltou até alguém que chegasse para ele e falasse assim, meu amigo, tá precisando de dinheiro? Se inscreve no Big Brother de novo, cara. Porque isso aí não dá para você, não. Lutar ainda mais, pô, lutar com o Popó, cara.
o cara é bom demais. Ele ganhou um dinheirão. Ganhou dinheiro. Ele Sei se- tomou a sua, mas sabendo que era 10 milhões. Bom, mas eu sei lá. O volume, o valor é tão alto assim que eu até fiquei Ele ganhou mais. Ó, ele tirou 6 milhões. 6 milhões. Pô, te dizer que eu acho que por 1 milhão eu brigava com o Popó. Quer dizer, eu apanhava pro Popó, né? Rapaz, por 30 mil eu levava as porradas dele. Fácil, né, cara? E aí não ia ter nenhum dos 5, né? Não ia ter treinamento, não ia ter dieta, não ia ter nada. Bom, então, essa questão dos 5 pontos, né, ela é importante pensando nos profissionais e principalmente se os profissionais conversam. Principalmente se os profissionais eles estão em interação ali próximo. Lá no Exército, lá no Instituto, a gente conseguia fazer isso, porque a gente tinha contato direto com os principais profissionais envolvidos, né? Então, por exemplo, na prova do pentatlo, que era uma prova que eu acompanhava mais, né? A psicóloga estava sempre lá. Ela ia, conversava com o pessoal e tal, e fazia parte do trabalho dela. E a gente acreditava nisso, e tanto é que teve até uma quebra de recorde lá na época que eu estava com eles, né? E aí você vai falar assim, o resultado foi por quê? Foi pelo educador físico, foi pela psicóloga, foi pela nutrição? O resultado é do atleta. A gente é só um facilitador para ele. A gente é só um facilitador. A gente vai atuar para permitir que aquele potencial todo que ele tem floresça. E essa é uma questão que a gente vai debater também ao longo da disciplina, que é a questão de potencial, a questão genética. Tem gente que não tem perfil genético para competir, aí eu estou falando de competição, não estou nem falando de desporto, para competir em determinadas modalidades. Por exemplo, eu tive meu estirão de crescimento cedo. Aí, quando você cresce rápido e cedo, as pessoas falam, opa, vai ser jogador de basquete, vai ser jogador de vôlei e tal. Aí eu fui para o basquete com os meus 12 anos de idade. Eu era um dos maiores da minha turma e tal, fui jogar basquete. Só que eu não cresci muito mais depois disso. Então eu fui da equipe para ala, armador, banco e acabou. Não tenho potencial genético para isso. Jogo basquete até hoje? Jogo basquete até hoje. Mas uma coisa é o desporto, outra coisa é o atleta de alto rendimento. Então, para ser um atleta de alto rendimento, que é algo que a gente vai debater bastante ao longo da disciplina, eu preciso de um potencial genético. Preciso de um conjunto mínimo de genes que sejam adequados para aquela modalidade que eu vou praticar. No meu caso, eu não tenho. Não tenho, eu tenho 1,76 m. 1,76 m, aonde que eu vou conseguir enterrar com 1,76 m? O meu perfil genético não permitiu que eu me tornasse um profissional do basquete. Aí você fala assim, Sérgio, e aí, qual é o problema disso? Na verdade, nenhum problema. Nenhum problema. A questão toda é a pessoa, quando está lá na base, e aí eu lembro da época que eu trabalhava na Vila Olímpica lá da Maré, que a gente trabalhava muito com os atletas em formação. O atleta em formação, ele tem sonhos. Ele tem sonhos. E ali o que a gente tinha era principalmente futebol, e inclusive aqui em Saquarema é assim também, né, com Conexão do Futuro. Tem gente que não tem perfil genético para isso. Tem um livro que é interessante, que eu acho que vocês devem ler, para quem gosta muito dessa área, vou colocar a imagem dele aqui para vocês, que é o Outlier. Tá? Esse livro, veio Outlier o nome em português é Fora de Série. Tá? Vou colocar aqui a imagem para vocês. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Ó, estão vendo aí no chat? Coloquei a imagem do livro para vocês. Tá?
Nesse livro, é um livro que ele não é voltado especificamente para atletas, para esporte, mas ele fala bastante de esporte, né? Eu vou dar um spoiler, até porque entre 82 pessoas eu tenho certeza que mais da metade não vai ler, então eu vou dar o spoiler tranquilo. Tá? Um dos capítulos ele fala sobre os atletas do hóquei do gelo, lá no Canadá, né? Então, lá no Canadá, o hóquei no gelo é igual ao futebol para a gente. O garotinho, já com 2, 3 anos de idade, ele já está ganhando ali um capacete, o esqui e tal, os patins, desculpa, né? A pastilha, e o pai já está ali, já estimulando, o garoto não sabe nem andar direito, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil você vê, o garoto mal aprendeu a andar, ele já está chutando a bola de futebol. Lá é exatamente assim. Só que lá a organização das competições é feita por ano. Bem parecido com o que tem aqui em várias modalidades, né? Só que as competições já começam muito cedo. Lá já tem crianças já competindo. Competições locais, é claro, né? E aí o que acontece, né? Essa criança que está competindo, ela vai para a escolinha e, se ela tem algum destaque, ela vai para a equipe. Quando chega na equipe, ela vai treinar mais dias da semana do que quem está só na escolinha de hóquei no gelo, né? E aí a gente tem um fator importante aqui que está por fora da genética, que é o número de horas de treinamento. Segundo o autor desse livro, pela pesquisa que ele fez, cerca de 10.000 horas é o tempo necessário para você se tornar um especialista em qualquer coisa. Eu quero ser um especialista em e-gamer. Daqui a pouco meu filho vai virar um especialista em e-gamer de tanto que ele joga, né? Para isso, ele precisa de 10.000 horas. Para ser um grande jogador de futebol, você precisa de em torno de 10.000 horas de treinamento. E aí, você já começa a destacar, logo desde muito cedo, essa criança. O que está na escolinha e o que está na equipe tem carga de treinamento, tem horas de treinamento diferente, orientação diferente, qualidade de treinamento diferente. Então, isso, de forma acumulativa, vai fazer com que exista uma chance maior do garoto que entrou na equipe lá na infância se tornar um atleta profissional e não o que está só na escolinha. Aí você vai falar assim para mim, Sérgio, isso é óbvio. Tá. Só que olha que interessante. Vai entrar na equipe, quando você tem 5 anos, 6 anos de idade, aquelas crianças que são maiores, não é? Porque ele é maior, ele é mais forte, ele é mais rápido, ele vai se destacar. Só que o que acontece? Uma criança que tem 5 anos e nasceu em janeiro, ela é maior do que uma criança que nasceu no mesmo ano, porém no final do ano. Você pode ver isso numa escola qualquer. Você pega dia 30 de dezembro. Você pega uma criança, tá? Uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto mais jovem, é claro que isso vai ter mais diferença, tá? Você vai lá na creche, pega uma criança que nasceu em janeiro, fevereiro e março e compara com as crianças que nasceram em outubro, novembro e dezembro do mesmo ano. Essas que nasceram em janeiro são quase um ano mais velhas do que as outras que nasceram no final do ano. Resultado, elas são maiores. Resultado, elas são mais fortes, elas são mais rápidas, elas têm mais chance de entrar para a equipe e sair da escolinha. Então, ela tem mais chance de se tornar um atleta profissional, porque ela vai ser exposta a um treinamento melhor, a um maior número de horas, a melhores equipamentos. Ela vai, inclusive, como a gente estava falando sobre a parte psicológica, ela já vai se acostumar com o ambiente de competição de forma mais precoce. Então, a chance dela ter um desempenho físico melhor lá na adolescência é muito maior, inclusive, na vida profissional. Aí, qual é o estudo que ele apresenta nesse livro? Compararam os atletas, pegaram a data de nascimento dos principais atletas do hóquei lá no Canadá. A maioria deles nasceu no primeiro trimestre do ano. Aí você fala, quem nasceu no primeiro trimestre do ano tem um material genético diferente? Não, ele só passou por esse processo que eu acabei de explicar.
ele foi selecionado para a equipe numa época em que fazia diferença a data em que nasceu. Aí você vai falar assim, Sérgio, então todo mundo vai nascer no início do ano, vai ser maior e vai ser o atleta? Não, tem aqueles que vão nascer em outras épocas do ano, mas que tem uma combinação genética que mesmo assim vai fazer com que ele se destaque, se transforme num atleta, siga esse caminho para se tornar um atleta profissional. Né? Sérgio, aqueles que nasceram no início do ano, mas que não tinham exatamente o melhor perfil genético ou por algum outro motivo não conseguiu atingir toda essa carga de treinamento, eles deixam de ser atleta? Deixam, mas a probabilidade é maior. Então, quando a gente pensa num atleta de alto rendimento, são muitos fatores que vão influenciar o resultado ali de uma carreira plena. Vamos sair do Canadá e vamos para o Quênia. Você vai para o Quênia, a maior parte das pessoas ali, das crianças, querem ser maratonista. Eles já competem corridas já logo no início da vida. Aí você fala, eles têm mais chance de se tornarem atletas profissionais? Tem. Eles poderiam se tornar atletas de outras modalidades, até poderiam por conta do potencial genético, mas não é isso que eles treinam maratona. Então, a chance maior é que eles se transformem, sejam ali atletas profissionais de maratona. Sérgio, mas tem alguma questão genética? Tem. Vou contar uma história, eu gosto de contar história, vou contar várias histórias para vocês, eu vou contar a história, uma parte da explicação dos principais atletas do Quênia serem os principais maratonistas do mundo. Tá? Quando a gente pensa naquela região, né, a população que hoje vive ali carrega genes dos seus antepassados. Né? Genes esses que, por seleção natural, foram selecionados e estão em maior quantidade naquela população, naquela região. Uma proposta para explicar o porquê que esses genes que permitem uma tolerância maior à corrida de longa duração numa velocidade relativamente alta está presente é a seguinte. Tribos daquela região utilizavam uma estratégia de caça bem peculiar, que é a seguinte. Eles saíam para caçar, os homens saíam para caçar, né? E eles procuravam ali um grupo de gnus, um grupo de animais que eles queriam caçar, e eles escolhiam um indivíduo daquele grupo que seria caçado. Então, eles começavam a correr atrás daquele animal. Por exemplo, um gnu corre muito mais rápido do que um ser humano. Então, aquele gnu disparava na frente e ia embora. E eles continuavam correndo atrás daquele mesmo animal. E aí você imagina, o animal dispara na frente e eles continuam correndo atrás. E aí, quando chega mais próximo, aquele animal dispara novamente, eles continuam correndo, aquele animal dispara, e eles iam dentro do grupo trocando. Aqueles indivíduos que já estavam, aqueles homens que já estavam mais cansados, eles esperavam, outros continuavam correndo, iam revezando, sempre mirando o mesmo animal. O sistema metabólico daquele animal se desenvolveu ao longo da espécie para correr do leão, da leoa mais especificamente. A leoa ela tem um potencial de corrida que se assemelha muito aos corredores de curta duração. Ou seja, ela tolera uma corrida rápida, intensa, mas com uma duração curta. Tanto é que ela vai se esgueirando até chegar bem perto para poder dar o bote. E esse animal se adaptou a fugir de leão, que vai correr por um período de tempo curto, mais rapidamente, e depois vai parar e não vai mais voltar a correr atrás dele. Só que os quenianos, daquela tribo lá dos seus antepassados, faziam o quê? Corriam atrás do animal até ele entrar em exaustão e não conseguir correr mais. Então, ao longo das gerações, aqueles homens que conseguiam sustentar e tolerar uma corrida por um tempo mais longo, ainda numa velocidade relativamente alta, eles tinham mais sucesso, tinham mais chances de obter um alimento de alto valor nutricional, com muita proteína, e com isso tinham mais chances de passar os seus genes à frente, eram valorizados dentro daquele grupo. Então, esses genes foram se acumulando. Então, quando você olha um queniano, um maratonista, você olha para o corpo dele e você logo de cara já vê
pernas muito compridas, delgados, a cavidade torácica grande. Se você analisar o coração deles é naturalmente maior. E eu não estou falando de uma hipertrofia do ventrículo patológica, como acontece no hipertenso. Não, eu estou falando de um coração que naturalmente é maior e mais forte. Uma cavidade torácica maior, uma massa muscular mais fina, porém que resiste melhor a isso. E aí ele consegue correr por um tempo mais longo, maior teor de mitocôndrias, então todas as características genéticas, mais mioglobina, que vai fazer o transporte de oxigênio intramuscular. Então, é um indivíduo que combina características genéticas que permitem um melhor desempenho nesse cenário. E aí, hoje em dia, quando você pega um indivíduo que carrega essas características genéticas e combinado a uma questão social, de valorização desse esporte, de treinamento, porque o sujeito vê como uma forma dele mudar de vida, virar maratonista, e aí ele vai ficar rico, e a galera, para o padrão, querendo ficar rico mesmo, pronto, está aí uma máquina de gerar atletas de alto rendimento nessa modalidade. Significa que ele não pode fazer um exercício de força? Ele pode, ele só não vai ter um desempenho ótimo. Por exemplo, lá a gente tem um TAF, o teste de aptidão física. Aí a corrida é de 12 minutos. A gente pegava o judoca, que eles tinham que correr, eram militares, tinham que passar pelo teste de aptidão física. O judoca das categorias de peso mais alto, eles faziam uma corrida, eu não vou dizer cachorra, porque é vulgar, mas uma corrida satisfatória. Ah, mas é um atleta de ponto. É um atleta de ponto que não está adaptado por conta das suas características genéticas, por conta do treinamento, para correr 12 minutos com excelência, como, por exemplo, um triatleta. Então, outro perfil genético, outra característica de treinamento, mas ele é capaz de correr os 12 minutos? Todos eles corriam os 12 minutos. Ele só não corria tão bem quanto um atleta do pentatlo, ou um atleta, ou um maratonista, por exemplo. Então, isso é uma questão que a gente vai debatendo ao longo da disciplina, né, que é a questão genética, levando a um impacto sobre o exercício físico, né? Então, o funcionamento do organismo ele não vai ser homogêneo, não vai todo mundo responder da mesma forma. A gente tem características genéticas diferentes, história de vida diferente, condicionamento, que vão levar a resultados diferentes sobre um mesmo exercício físico. Você pensa, por exemplo, em irmãos. Renato está aqui para não me permitir mentir. Imagina o teu tio Saulo correndo. Todo podre, estragado, meu irmão mais novo. Características genéticas similares, mas um estilo de vida... Meu irmão levou um estilo de vida fanfarrão do início ao fim. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não cabe, porque eu não vou ficar queimando demais o meu irmão, né? Mas levou um estilo de vida extremamente fanfarrônico. Resultado, hoje, se colocar ele para correr daqui até a esquina, no meio do caminho ele já vai estar morrendo. Fumou o mundo, fuma até hoje, por aí vai. Ah, Sérgio, mas e as características genéticas? Sim, mas a gente tem também o meio influenciando, o treinamento influenciando e uma série de outras questões, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso slide e a gente tem aqui os principais sistemas que a gente vai abordar. A gente vai abordar o sistema muscular, obviamente, como a gente já conversou. A gente vai falar sobre o sistema cardiocirculatório. E quando eu estou falando de cada um desses sistemas, a gente vai entender qual é a adaptação dele e também quais são os problemas que esses sistemas podem sofrer em função do exercício físico, né? Então, por exemplo, cardiocirculatório, quais são as adaptações ao exercício aeróbico que são esperadas? A gente vai falar sobre angiogênese, aumento do calibre de vasos. Tá, mas quais são os problemas que podem acontecer sobre o sistema cardiocirculatório de um exercício aeróbico praticado ao extremo? A gente vai falar, por exemplo, sobre estresse oxidativo, sobre aumento de placas de ateroma, sobre hemólise que pode acontecer, que acontece no corredor, num ciclista, por exemplo, num atleta profissional. Então, a gente vai estar sempre com esses dois olhares. Como que o sistema se adapta e qual é o problema que esse sistema pode sofrer pelo exercício físico. Por exemplo, renal.
como que o sistema renal ele participa durante o exercício físico, como que ele vai auxiliar no controle de pH, mas também como que ele pode sofrer com o exercício físico em excesso, que é o caso da rabdomiólise. Por que um paciente pode ter uma insuficiência renal aguda por praticar exercício físico de uma forma extenuante. Tá? E assim vai. A gente vai falar sobre respiratório, a gente vai falar sobre sistema nervoso, então vamos falar sobre controle motor, vamos falar sobre lesão nervosa, vamos falar sobre lesão também de um modo geral, vamos falar sobre gastrointestinal, vamos falar sobre tecido ósseo, tá? Articular, o que está acontecendo, como que ele responde, vamos falar sobre lei de Wolff, aumento de densidade óssea. A gente vai ter muita coisa para debater nessa disciplina. Quando vocês olharem, a disciplina passou. Tá? Bom, dúvidas por enquanto? Perguntas? Já estamos com 82 pessoas. O negócio está ficando bom. Tá? Bom, se não tem perguntas, vou tocar para as referências bibliográficas. Vamos lá. Referência bibliográfica. A gente tem muitos livros disponíveis que falam sobre fisiologia do exercício, inclusive na nossa biblioteca virtual. Vocês já acessaram a biblioteca virtual? Vocês não são calouros. Não, ainda não. Não? Ah, não. Já. Quem falou aí não? Quem falou não aí? Foi eu, Joélia. Oi? Ué, Joélia, a minha mãe sempre falava, quem fala a verdade não merece castigo. Entendeu? Então, por isso que não tem castigo nenhum. Mas você tem que acessar a biblioteca virtual, Joélia. Ah, beleza, vou acessar. Tá? Vê lá como acessa, pega o bizu com quem já acessou. Tá? A gente ali na biblioteca virtual, a biblioteca virtual da gente é boa. Tá? A biblioteca virtual boa. Boa mesmo. Tá? É a mesma biblioteca virtual que eu utilizo em outras universidades. Eu dou aula em outros locais também. Né? Então, tem grandes universidades que utilizam exatamente a mesma biblioteca. Essa biblioteca ela é boa. Os livros que estão aparecendo ali no slide para vocês, a maioria deles está nessa biblioteca virtual. Tá? Aí você vai falar assim, Sérgio, mas o Tratado de Fisiologia Médica não está. Vou falar baixinho. Ó. Joga no Google. Tá? Não vou nem repetir. Tá? Mas são livros que você encontra com facilidade de fisiologia do exercício. Tá? Sérgio, o livro de fisiologia do exercício eu li ali, não entendi nada. Não entendi nada, tá pesado, falou muito de metabolismo, a coisa ficou meio enrolada na minha cabeça e tal. Faz o seguinte, desce um degrau. Pega um livro de fisiologia geral ou de fisiologia médica e vai ler o capítulo sobre fisiologia do exercício. Aí você vai ler um capítulo de um livro. Entendeu ali? Legal. Agora pega o livro de Fisiologia do Exercício, que são vários capítulos falando sobre toda a fisiologia do exercício. Aí você vai conseguir, talvez, ter uma leitura melhor. Não estou falando para vocês que eu vou deixar vocês desamparados de conteúdo. Não vou. Já falei lá do canal do YouTube que as aulas vão para lá novamente para vocês reassistirem essas aulas. Tá? Mas também tem os PowerPoints. Eu coloco os PowerPoints. Eu gosto de colocar bastante figura. Tá? Porque as figuras ajudam a gente a entender. De vez em quando eu coloco o vídeo também. Quando eu colocar vídeo, vou colocar o vídeo na apresentação, mas vou colocar o link para vocês. Tá? Então, tem o nosso estudo dirigido, que eu sei que é algo que já fica até a dica aí. A gente vai ter estudo dirigido valendo 2 pontos e as provas valendo 8 pontos. Igualzinho vocês fizeram em várias outras disciplinas. Vocês já estão casca grossa aí, vocês já estão já no terceiro período, já entenderam como é que é o trâmite, já entenderam como é que funciona. Tá? As provas elas são no horário da aula. E pelo sistema. Sérgio, mas o sistema assim não funciona e tal. Calma, eu estou com vocês. Se tiver algum problema, eu vou estar aí para dar um subsídio para que as coisas funcionem bem. Tá? Eu sei que tem gente que não acessou o sistema ainda.
tá? O sistema do Prova Fácil. Não tem problema, a gente vai conversando. Se precisar, na semana anterior, se tiver gente que fala assim, ó, Sérgio, eu não estou entendendo nada, você pode pegar 15 minutos da sua aula e me ajudar, porque eu não estou conseguindo entender como é que funciona essa questão do sistema? Não tem problema, eu acesso com vocês e mostro ali, acesso o meu sistema e mostro para vocês como funciona e a gente não vai perder a guerra por causa de sistema. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Fala, Radesh. Professor, Nome bonito, hein? Radesh Stephanie. Vai, fala comigo. obrigada. Então, o senhor vai colocar o slide lá no grupo? Então, eu coloquei no AVA. Eu posso colocar no... Você quer no hoje WhatsApp, eu tentei, é isso? hoje eu tentei e eu não consegui achar. Até das aulas dos outros professores. Eu até mandei mensagem para representante. Aí eu queria saber se o senhor poderia botar lá no grupo também. Se não puder, tudo bem. Não, eu posso, sem problema. Ó, tá aí o meu número. Quem é a representante? Gabriele. Ela tá aí? Da turma A é a Raíssa. Oi, tô aqui. Tá, então, ó, representantes, tá? Na verdade, qualquer um pode mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Eu só demoro pra caramba para responder. Tá? Ah, eu quero mandar mensagem pro teu Instagram, professor. Posso mandar? Pode mandar mensagem lá pro Instagram. Eu demoro um pouquinho mais para responder, mas em algum momento eu vou responder, tá? Eu vou fazer essa ponte com vocês, tá? Coloco lá no grupo, mas representantes, não deixem de cobrar, tá? Me cobra que eu faço um monte de outras coisas, que como eu falei, eu sou igual o pato, faço um monte de coisa mal feita, tá? Então, me cobra que aí eu mando para vocês, tá? A de hoje... sabe o que a gente pode fazer, que é uma coisa que vai funcionar bem, que eu faço em outras disciplinas? Eu vou colocar o link para vocês da minha... Eu crio uma pasta no OneDrive que vocês podem acessar com o e-mail de vocês, o e-mail institucional. Vou até criar agora. Para não ficar devendo, vou criar logo agora. Vou botar a pasta da fisioterapia. Como hoje é o Dia das Mulheres, vou colocar esse rosa aqui. Né? Vou colocar um lilás aqui, que fica menos clichê. Tá? Fisiologia do exercício. Opa, faltou o R. Exercício. Tá. E aí, eu vou colocando todas essas aulas também nesse drive. Tá? Fisiologia do exercício. Fisioterapia. Ó, criei a pasta aqui. Vou colocar dentro dessa pasta vou colocar aqui a apresentação. Aliás, eu vou até colocar agora. Deixa eu passar para cá. Vou colocar o vídeo de apresentação também. Aliás, vou fazer o seguinte, vou colocar um arquivo do Word com os links dos vídeos, que aí vocês vão acessando link dos vídeos das aulas de fisiologia do exercício. Tá? Já tem um linkzinho aqui para colocar, que é o link de hoje. Ó. Pronto, já criei aqui a pasta, já coloquei 2 arquivos, agora eu vou compartilhar. Representantes, me falem seus e-mails. Então digita aqui, coloca no e-mail da instituição, por favor. O e-mail institucional, que começa com a matrícula de vocês.
Chegou minha filha. Essa garota é danada. Tá? Então, aqui, ó, no chat, vou fechar aqui a apresentação, ver se vocês podem só me vendo. Fala, minha gata linda do meu coração, meu amor, minha gatinha. Eu estou dando aula agora, tá? Calma, que o papai está dando aula. Ó, tem um monte de aluno aqui. Ó, faz o seguinte, gente, ó. No chat eu coloquei um link aqui. Deixa. Só porque a aula está terminando. Tá? Falou aí pra galera. Falou assim, ó, oi, galera. Oi, galera. Tá? Vamos lá. Esse link aí que está no chat de vocês manda direto para a minha pasta do OneDrive. E aí você pode clicar ali e pegar os arquivos. Tá? Vou sempre colocando ali e as representantes... E aí as representantes jogam no grupo do WhatsApp de vocês, no WhatsApp pessoal. Tá? Olha lá, ó, passou lá atrás. Ó. Ó, vai pegar o ukulele danado. Ó. Vai fazer xixi lá, que tá segurando essa pereca, garota. Turma, perguntas, dúvidas, questões? Fala comigo, gente. Ah, vou colocar lá para vocês também o cronograma da disciplina. Tá? Daqui a pouco eu coloco ali o cronograma da disciplina para vocês. Ah, ementa, tem ementa também. Professor, em relação à chamada também, o senhor faz pelo Teams ou é sempre início, final da aula? Vamos fazer pelo próprio Teams. Pelo próprio Tá bom, Teams. obrigada. Tá? Aqui não dá barulho. Professor, enviei o e-mail no chat. Tá, ok. Só dá pra jogar comigo quando eu tô jogando no outro computador, tá? Mais tarde eu deixo você jogar o Dogo, tá? Vou pegar aqui. Tá. Cuidado pra não levar no chão, querido. Ctrl+C. Volta aqui. Eu sou representante da turma B. Isso, Gabriele, não é? Isso. Aí, já teve uma galera que acessou aqui. Já mandei o convite. Que foi danada? Vem, filha. Tá? Turma, hoje, como eu falei inicialmente, a nossa aula é isso. É uma aula tranquila. Apresentei a disciplina. Espero ter deixado vocês cheios de expectativa para a disciplina. Tá? Outra questão, se tiver algum problema, fala comigo. A gente estava falando ali de presença. Se tiver algum problema, conversa comigo, tá? Que a gente consegue resolver tudo na base do diálogo. O Fernando também é a favor disso, tá? Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Como toda aula, eu peço para vocês escolherem a música de entrada. Vou colocar a música de encerramento aqui. Vai, bugou que o computador tá toda hora apertando o ESC. Deve ser um conflito entre os dois mouses. Já estou terminando aqui, aí você passa para cá. Dois mouses? Dos teclados, quer dizer. Isso, pode pegar. Fala, pode falar, estou te ouvindo. Não, eu tô falando, depois você me dá a trilha sonora. Ah, fechou. Gente, Obrigada. Boa noite. beijo. Até mais, Maria. Valeu. Valeu, boa noite, até a próxima. Isaías, a galera tem nomes diferentes aqui, maneiro. Curtiram. Always, I'll be there.
Aí, a Pamela tirou foto lá naquela ponte que estava no Natal toda colorida. Maneiro. Olha que tá apertando o ESC ali, essa pequinha ali apertando o ESC. Ali ela botou o dedinho. Marina, não abre a cabeça do botão. Fala, pode falar, fala comigo. Não, eu tô falando depois você botar essa música aí, Dino Fonseca. Dino Fonseca, é o cara. Ah, tá. Não é o Always do Bon Jovi, é o Always do Dino Fonseca. Exato, é diferente. Depois você vai ver só. Fechou. Próxima aula a gente começa com ela, então. Até mais, galera. Tamo Beijo, junto. um abraço. Tamo junto aí. Fechou. Valeu, professor. We are Marina, baby. não abre a cabeça do botão.